Esse é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Sebastião Santos, do PRB. É sempre uma satisfação recebê-lo em nosso estúdio. Bem-vindo mais uma vez. Prestação de contas de mandato. Deputado, vamos falar de um projeto, o projeto de lei 553 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Informação e Atendimento sobre a Violência e Abuso Sexual contra a Criança e Adolescente. Antes de mais nada, deputado, esta luta é empreendida pelo senhor, não é de hoje, né? Desde os tempos de vereador lá em Rio Preto, é isso? Exato, nós já estamos nessa luta há mais de 10 anos. Começamos mais ou menos 10 anos atrás. E por mais que a gente tente ter êxito, nós estamos tendo cada vez mais dificuldades. Nós vemos a questão, muitas vezes, da agressão, e essa agressão vinda por parte do familiar. Sim. Aí a mãe fica numa situação difícil, porque pegou o pai tocando na filha, ou no filho, e ela diz o seguinte: quem é que vai manter a minha vida familiar? Onde eu vou morar? Quem vai cuidar dos meus filhos? Então, nós vemos que a população hoje, principalmente a criança e o adolescente, ela fica desprovida de uma ferramenta onde ela possa ter garantias de uma vida justa e digna. Sim. Então, esta preocupação, ela vem dia após dia se intensificando através do nosso trabalho. Sim. Não só nosso, mas de várias entidades. Nós temos agora o problema da APAE. A pai que pega uma criança de uma família, muitas vezes sem condição nenhuma, e que essa criança vai se desenvolvendo, chega numa certa idade, ela não tem, pela nova legislação que querem aprovar, ela não vai ter como ficar mais naquele lugar. Mas aquela criança foi cuidada naquele lugar praticamente desde que nasceu. Sim. Foi a única forma que a família encontrou de poder dar um pouquinho mais de condição, de ter os equipamentos necessários para que ela possa fazer fisioterapia, fono, poder ter uma vida digna. E nós vemos que as ações estão vindo na contramão. Na contramão. Dificultando a vida. Dificultando. Há uma discussão muito grande na questão da menoridade agora. Por que devemos, com qual idade devemos colocar uma criança ou um jovem infrator atrás das grades ou inseri-lo em alguma ação do governo do Estado ou governo federal. Então, eu acho que o debate criança e adolescente, ele está muito próximo da gente nesses dias. Deputado, como seria a criação desse centro de informação? É uma proposta autorizativa, né? Um centro de informação e atendimento sobre a violência e abuso sexual contra a criança e adolescente. Eu puxo aqui da proposta, deputado, que ele tem por objetivo elaborar um cadastro único que concentre todos os dados e estatísticas sobre o registro de violência e abuso sexual contra o menor. Ou seja, ele não precisaria ter um espaço físico, mas um espaço virtual, ou seja, onde já existe o Estado, poderia haver esse cadastro. Com certeza, nós já temos a Delegacia da Mulher, que hoje todas as ações em prol da criança e adolescente se desloca para a Delegacia da Mulher. Sim. Tá? Sim. Nós estamos numa luta ferrenha, até de posicionamento já por parte do Estado contra, mas que vamos implementar, que é criarmos uma delegacia específica para combater o crime de pedofilia ou de abuso sexual de criança e adolescente. Sim. Tirado da Delegacia da Mulher, que a Delegacia da Mulher já tem muitas atribuições. Sim. E o da criança fica aí. Nós, muitas vezes, temos recebido muitas denúncias, eu não digo, mas questionamentos, muitos questionamentos de mães que levou a filha, a criança aí de 8, 9 anos, e que chega lá, tem lá uma pessoa, um atendente que quer saber o que aconteceu com aquela criança. O atendente. Já é a dupla exposição daquela criança. Aquela criança já foi molestada, aí ela tem que falar tudo o que aconteceu novamente para o atendente, aí o atendente vai fazer
preencher lá um relatório, manda para outra pessoa, aí vai novamente a criança dizer tudo o que aconteceu com ela, novamente para aquela outra pessoa, até chegar ao delegado. Então, eu acho que nós precisamos ter informações rápidas, porque para se prender essas pessoas que agridem a criança ou adolescente, não adianta só ficar dizendo, olha, vamos investigar. Sim. Então, eu acho que criar um banco de dados. Calma aí, essa criança foi molestada nessa escola. Ótimo. Qual era a fisionomia da pessoa? Essa. Tá bom. Quando, porventura, houver, numa outra cidade, um caso aparente, o próprio conselho tutelar daquela outra cidade vai ter uma senha, sim, onde ele vai buscar o acontecido naquela cidade vizinha e comparar. Opa, o caso é o mesmo. Os fatos que aconteceram com essa criança são parecidos com essa. Vamos detectar. Então, com rapidez, você consegue fazer um rastreamento na cidade. E muitas vezes o agressor ainda está na cidade esperando uma próxima vítima. E está aqui na lei, na proposta, proporções direcionadas ao combate da violência e do abuso sexual contra o menor, em parceria com o poder público. O que o senhor quer, na verdade, é que todas essas ações estejam concentradas, com esse banco de dados, com essas informações, seja possível chegar ao agressor mais rapidamente, deputado. Com certeza, eu acho que nós temos visto muitas reportagens que 1 minuto foi o suficiente para que uma vida fosse salva. Sim. 1 minuto, coisa de segundo, essa pessoa foi salva. E nós sabemos que, se criarmos uma dinâmica de segurança, hoje, com os equipamentos que nós temos nas cidades, nas escolas, nas vias, até mesmo nos próprios veículos, hoje já tem até câmera de filmagem. Perfeitamente. Se nós pegarmos essas câmeras que estão localizadas nos empreendimentos, nos prédios, nas casas, e conseguimos detectar onde foi o fato, chegarmos, rastrearmos rápido isso, nós vamos conseguir alguns indícios. Perfeitamente. Esses indícios podem chegar ao agressor, onde, se nós com rapidez chegarmos a ele, vamos diminuir com certeza a estatística que aí está acontecendo. Elaborar estudos que visem inibir tais ocorrências, mas também realizar campanhas que incentivem a denúncia por parte do menor e de seus familiares. A simples campanha já inibe, de alguma maneira, a ação desse agressor? Hoje a mídia, ela chega muito rápido. A mídia televisiva, ela mostra com rapidez o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu. E se nós tivermos rapidamente como buscar essas pessoas, a gente vê lá, muitas vezes a família vê uma criança que sumiu, ela faz uma camiseta e ela vai lá, faz uma ação no bairro, na associação, né, do bairro, vai na TV mais próxima, no rádio mais próximo, busca na praça, ela começa a divulgar isso. Então, eu acho que essas campanhas, para inibir esses abusadores que estão na cidade, que muitas vezes estão no seio da família, elas vão levar orientação às próprias crianças. E se as crianças aprenderem, criança, você sabe que não fecha a boca. Criança não adianta. Se ela tem um assunto, ela quer perguntar. E nós tivemos um caso, infelizmente, que uma menininha chegou para a mãe, falou: mamãe, o papai disse para mim tirar a roupa, que ele queria fazer carinho. E ele fez isso ou aquilo comigo. Você vê que a criança ingênua chegou para a mãe e falou que o pai dela tinha abusado dela. E aí, o que tem que fazer com esse camarada? Ele tem que ser colocado no seu lugar devido. Porque ele só não faltou respeito com aquela criança, mas faltou com toda a sociedade. Com a família, inclusive. Com toda a sociedade.
Deputado, aqui também a proposta de encaminhar as devidas ocorrências para órgãos competentes, delegacias especializadas. Se essas delegacias ainda não existem, deputado, fica, digamos, difícil centralizar essas ocorrências. Mas tendo um cadastro que se possa disparar para o Conselho Tutelar e para uma assistência médico-hospitalar, já cria uma zona de conforto para as pessoas. Já sabe que vai ter algum atendimento público. Com certeza, porque quando esse boletim de ocorrência for ser realizado, a própria Polícia Civil e a Polícia Militar já tem todo um laudo. E esse laudo, rapidamente, ele passa a ser difundido. Calma aí, está na Polícia Civil, mas a Polícia Civil está ramificada na onde? Sim. Em todo o Estado. Sim. Então, ele passa a ser um fato para todo o Estado. Sim. E que, com certeza, vai minimizar. Agora, nós podemos falar da Polícia Civil, mas nós podemos falar também de ações da promotoria. A promotoria quer buscar um fato que aconteceu, está fazendo uma análise no município de um fato que aconteceu, ele busca os dados e começa a cruzar. Sim. E ele mesmo dispara as ações. Perfeitamente. Olha, busca tal fulano que tem aqui um indício que foi ele. Sim. Então já vamos buscar essa pessoa, vamos fazer toda uma análise realmente, para que, se foi ele, e ele, quem sabe, na hora lá, de que chegaram, prenderam ele, e ele não estava nem preocupado com isso, porque é apenas uma criança, aí ele acaba, não fui eu. É menos um na sociedade para tirar aí a tristeza de uma criança, para tirar o trauma de uma criança. É menos um para impedir o crescimento de uma pessoa de bem aí. Deputado, sobre ainda em tempos, né, de vazamento de informações e de espionagem internacional, diz aqui a sua proposta que o Centro de Informação e Atendimento deverá manter em sigilo todos os dados pessoais das vítimas e de seus agressores, devendo disponibilizar apenas dados estatísticos. O senhor não quer que essas pessoas que já sofreram abuso fiquem expostas, ou seja, que sejam com dados, fotos, às vezes sim, manipuladas por terceiros, e isso acabe parando na internet e causando mais transtorno ainda? Nós temos aí, eu acho que o Brasil teve o conhecimento desse fato, né, que estava sendo espionado, né, até a nossa presidenta sendo espionada. Eu acho que a internet ela deixou bem aberto, né? Sim. Eu acho que a internet ainda tem muito para se construir ainda, e nós temos conhecimento de que pessoas que muitas vezes com interesses escusos acabam expondo pessoas que já estão aí muito machucadas. Então, o importante é dizer o que aconteceu, como aconteceu, sim, mas não expor a pessoa. Sim. Deputado, eu queria que o senhor falasse também entre seus pares aqui, como foi o acolhimento dessa proposta. Há muitas propostas nesta Casa de Leis querendo dar uma proteção especial à criança, adolescente. O seu mandato em especial não é de hoje, que o senhor também tem um olhar especial para o idoso, mas no caso de criança e adolescente, como essa proposta pode se tornar realidade? Ela teria capacidade de se espraiar em grandes e pequenos municípios, porque as realidades nos municípios paulistas, 645, são muito diferentes, são muito desiguais, deputado. Com certeza. E até na questão da educação. Sim. A educação no interior, a professora ela fica muito próximo à criança. Já nos grandes centros, a professora muitas vezes nem conhece o local onde se mora aquela criança, não sabe a convivência, não sabe as dificuldades, né? Locais que não têm saneamento básico ainda. Eu estive no município essa semana, que eles não têm nem uma gota de esgoto tratado. Em pleno século XXI, não temos uma gota de esgoto tratado, tudo in natura no rio. Então, eu acho que existem muitas diferenças. Então, nós temos que pensar o seguinte: acolher uma proposta dessa e levar para os conselhos tutelares, que hoje o Conselho Tutelar, nós estamos numa